Aproveito agora, com muito prazer e grande honra, chamar o Gustavo Gus para a primeira apresentação do evento, com o tema Privacidade é Possível. Gus, fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Olá, bom dia. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tempest, por organizar esse evento e por me convidar. Também gostaria de agradecer o Carlos Cabral pelo convite. Eu vou fazer minha apresentação. Deixa eu colocar aqui. Um minuto. Por que que tá assim? Tudo bem? Eu trabalho no projeto Tor e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona a rede Tor, como funciona o projeto Tor. E o que é o projeto Tor? Então, lembrando como dizem meus amigos da África, no agenda, no atenda, a agenda do dia é basicamente essa, é o que é o Tor, qual que é a nossa missão do projeto Tor. Eu vou falar um pouco de algumas histórias do projeto Tor, como funciona a rede e qual que é a diferença, que é uma pergunta constante, entre Tor e VPN, quais são os benefícios e as propriedades de cada uma das tecnologias. E, por fim, fazer um pedido de como contribuir, né, com o projeto Tor. Bom, o que é o projeto Tor? É, Primeiramente, é um programa, é um software livre e de código aberto que qualquer um pode baixar, qualquer um pode instalar, modificar, inspecionar o código, compartilhar, e isso é perfeitamente normal. Deixa eu fechar uma coisa aqui. Então, o projeto Tor, o programa Tor, desculpa, ele começa a ser desenvolvido em 2002 pelo Roger, e ele está, antes dele começar a fazer esse programa, o Tor, já haviam discussões e papers sobre um design chamado de onion routing, né, roteamento cebola, e o autor desse paper, o Paul Silverson e outros. Então, a ideia do Roger foi: vamos criar uma rede de anonimato, né, uma rede de comunicação segura, utilizando esse modelo que o Paul Silverson criou, né? Então, e o Paul Silverson, para quem não sabe, ele trabalha na Marinha dos Estados Unidos, mais como um pesquisador, né, que um militar, propriamente, né? Então, embora ele trabalhe no Instituto Militar, né, ele é um pesquisador, ele é um civil. Então, o Roger, nos anos 2000, ele olha esses papers acadêmicos, né, que estão discutindo uma forma de comunicação anônima e segura, e ele desenvolve começa a codificar, começa a escrever o programa chamado Tor. E por que Tor, né? Porque haviam outras ferramentas, outros designs, né, que usavam o roteamento cebola, né, que a gente vai ver mais para frente como funciona exatamente, mas eles usavam o roteamento cebola, mas eles não implementavam da mesma forma como o Roger gostaria de implementar. Então, o Roger ele criou The Onion Routing, ou roteamento cebola, né? Então, para ficar muito específico para qual o roteamento cebola ele estava desenvolvendo. Não era do fulano A, não era do fulano B, não era da pessoa C, era o roteamento cebola que ele estava criando, que ele estava se baseando. E também quando a gente fala de Tor, né, então a gente tem um programa Tor que ele começa a ser desenvolvido a partir de 2002, mas a gente também tem uma rede de voluntários, né? O projeto Tor é uma ONG, é uma organização sediada nos Estados Unidos, mas quem roda o programa Tor são voluntários, né? Então a gente tem, mais para frente a gente vai ver exatamente, mas a gente tem milhares de voluntários ao redor do mundo que rodam esse programa, que garantem uma rede de anonimato ao redor do mundo. E a gente vai ver por que que o anonimato é importante na nossa sociedade. E também, quando a gente fala de Tor, a gente tem usuários, né? Pessoas que utilizam Tor todos os dias para navegar na internet de forma segura ou para quando tem um bloqueio na internet, né? Um site bloqueado, um serviço bloqueado, as pessoas utilizam para se comunicar de forma segura. Hoje, o Tor ele tem cerca de 2 a 8 milhões de usuários por dia, né? E por que essa estatística tão dispare, né? Tão grande?
Primeiro, porque a gente não monitora os usuários, a gente não tem é, uma, um Google Analytics instalado no navegador ou nos programas do Tor, porque isso comprometeria o seu anonimato, sua segurança. É, então, a gente faz uma estimativa de quantos clientes usando o Tor se conectam na rede Tor, né? Então, é uma estimativa, a gente não tem um número absoluto sobre quantas pessoas utilizam o Tor, então está por aí, entre 2 a 8 milhões de usuários. E esse número ele é flutuante devido a, por exemplo, se tem um bloqueio de internet em algum determinado país, um bloqueio de sites, serviços, né? Por exemplo, agora no Iraque está tendo exames nacionais, como se fosse o Enem deles. E o governo iraquiano ele desliga a internet para as pessoas não colarem, não fraudarem o exame, né? Eu acho isso daí desproporcional, desligar a internet de um país porque as pessoas estão fazendo um exame nacional, né? Aí outros países também que fazem algo similar, né? E aí, usando o Tor, você poderia ser capaz de furar esse bloqueio a serviços, a sites naquele país. E reforçando, o Tor é uma organização sem fins lucrativos, a gente é uma ONG. Enquanto ONG, a gente vive tanto de doação individual, quanto individuação de outras organizações, e também de grantes, né, de editais que a gente escreve para governos e outros fundos de financiamento, né? Quem estiver mais familiarizado com essa parte de ONG, sabe como que é o dia a dia de uma ONG de escrever projeto, esse projeto vai para o financiador, às vezes tem modificação, às vezes tem cortes, e assim por diante. Mas antes que vocês me perguntem, há 10 anos atrás, quando o Thor era... enquanto ONG, a gente tinha cerca de um grande financiamento vindo do governo dos Estados Unidos, né, a partir do Fundo de Democracia e Direitos Trabalhistas, né, e liberdade na internet. O máximo que eu acredito que chegou a ser, numa época, chegou a cerca de 80%. Né? E as pessoas ainda pensam que o orçamento do Thor é em volta de 80% do governo desse fundo do governo americano. E, na verdade, atualmente, a gente tem, nos últimos 6 anos, a gente tem diminuído muito, atualmente é cerca de 20%, né? E diminuindo cada vez mais o uso do fundo de recursos do governo associados ao governo dos Estados Unidos. E, bom, a missão do Projeto Tor é desenvolver tecnologias de anonimato e privacidade e que ela vai proteger os direitos humanos, né? Essa é o nosso objetivo. Então, a gente hoje desenvolve o programa Tor, né? Mas também desenvolvemos outros programas, como o Navegador Tor, mais recentemente o Tails, que é um sistema operacional que você vai usar o Tor, né? É, então, a gente tem focado na rede Tor, né? No programa que vai garantir o anonimato e privacidade às pessoas, mas criando novas aplicações para as pessoas utilizarem essa rede. Bom, e é muito comum as pessoas se perguntarem por que o anonimato é importante, por que a privacidade é importante, né? Muitas vezes quando eu falo em eventos de cibersegurança, né, ou em eventos de hacking, as pessoas falam, a privacidade está morta, né? É, a gente fez uma coletânea de histórias anônimas de pessoas que utilizam o Tor, né? A gente fez um chamado para as pessoas reportarem essas histórias. A gente recebeu mais de 800 histórias e a gente foi catalogando em categorias temáticas. Então, pessoas falando, olha, eu uso o Tor por uma questão de liberdade de expressão. Outras pessoas falaram, olha, eu uso o Tor por uma questão de liberdade de imprensa, né? Eu sou jornalista, eu preciso trabalhar com o Tor. Eu utilizo o Tor por conta do meu ativismo. Eu utilizo o Tor por uma questão de anti-censura, né? Então, vamos dar uma olhada nessas histórias, né? A primeira que eu trago é de um pai de 2 adolescentes, que ele diz,
Como adolescentes, eles ou seus amigos estão se deparando com questões relacionadas a sexo, drogas, redes sociais e bullying, né? Eles estão bastante abertos sobre muitos desses assuntos, e por isso eu tento me manter atualizado com pesquisas, informações e detalhes caso algo surja. Eu uso o Tor para fazer pesquisas basicamente para evitar que o Google e outros saibam que meus filhos têm essas questões, né? E fazendo um paralelo, essa pessoa não era brasileira, mas fazendo um paralelo é, com o Brasil hoje, muitos pais viram a série Adolescente no Netflix, né? E eles ficaram muito preocupados com o que o filho está acessando, os filhos estão acessando na internet, não é mesmo? Então, se pergunte, se você vai lá e procura no Google, não vai aparecer propaganda sobre um determinado assunto para você? Será que você gostaria de receber propagandas ou informações relacionadas a conteúdo de extremistas, ou de incels, ou de red pillars, e por aí vai, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas não gostaria de receber conteúdos misóginos, né? Por estar pesquisando sobre o que o filho está acessando, ou algo desse tipo, né? Então, sim, utilizar o Tor para fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto que você acha sensível, delicado, é válido, é muito importante, né? É uma ferramenta que vai proteger a sua privacidade de ser traqueado, né? Pelas grandes empresas, pela publicidade das grandes empresas. A segunda história, uma mulher, eu precisava desesperadamente de um meio para proteger minha privacidade online, porque eu sou uma vítima de cyberstalking, cuja identidade online foi roubada e comprometida. Comecei a usar o Tor para proteger minha privacidade e proteger de abusos. Uma coisa que muitas pessoas comentam durante atividades que a gente faz poxa, o Tor, ele é uma ferramenta que as pessoas vão usar para fazer coisas ruins, porque quem usa anonimato, geralmente a gente pensa que é uma pessoa ruim, né? Na verdade, o anonimato também é uma ferramenta de se defender contra essas pessoas, né? Então, a gente tem aqui esse caso, e não é um caso fictício, né? A gente tem aí um trabalho com pessoas que trabalham com abrigos para mulheres, para defender não só apenas mulheres, mas outras pessoas que sofrem violência de gênero, principalmente cyberstalking, que utilizam o Tor para não revelar a localização dela, se ela está em São Paulo, se ela está no Brasil, se ela está onde que ela está, né? Então, a utilização do Tor aqui é uma forma de proteger a integridade física dessa pessoa, né? E principalmente uma pessoa que está aí vulnerável. A última história que eu trago é de uma pessoa que diz: olha, eu moro na Europa e de forma alguma uma pessoa importante, crítica ou em perigo. Mas eu tenho amigos em outras partes do mundo para quais o anonimato e a privacidade por meio da criptografia são cruciais. A criptografia é a única maneira de garantir que eles possam expressar suas opiniões com segurança. Inclusive, em algumas partes da Europa, compartilhar sua própria opinião ou crença sobre política, religião, aborto, orientação sexual é perigoso e pode acarretar em consequências graves, né? Então, acho que talvez esse contexto seja mais próximo do Brasil, da maior parte das pessoas que talvez estejam aqui, em que, eu não tenho nada a esconder, mas, né, os seus amigos, seus colegas ou pessoas que você conhece, né, talvez elas precisam se proteger de uma vigilância, se proteger contra a censura, né, e por aí vai. Então, quando a gente pensa no Tor, a gente tem que pensar que opa, é uma ferramenta que vai trazer duas grandes propriedades, né? A proteção contra a vigilância e a proteção contra a censura online. E mesmo que você pense, poxa, aqui no Brasil a gente não tem tantos problemas, sim, é verdade, né? A, os grandes problemas nacionais não giram em torno desses dois problemas, como vigilância em massa e censura, né? Mas isso, para quem ouve, por exemplo, o Cyber Morning Call do nosso querido Carlos Cabral, a gente sabe que há outros países que eles executam cyberataques todos os dias, que eles querem que quanto menos as pessoas estiverem protegidas, menos as pessoas tiverem
se protegendo online, mais fácil é para eles roubarem esses dados dessas pessoas, né? Então, o hábito de histórico, o hábito de navegação online, o que as pessoas fazem, quais serviços elas utilizam, etc, etc. Quanto mais vulneráveis e mais desprotegidas online, mais fácil alvo essas pessoas são para esses cyberataques dessas outras potências, né? Outras nações. Então, acho que também tem esse adversário que a gente tem que adicionar nesse nosso modelo de ameaça, em que talvez não exista uma grande ameaça nacional, né, a censura ou a vigilância, mas internacionalmente o que a gente vive hoje, existem potências que têm capacidade de vigilância a outros países e coleta de dados massivas de outros países, né? É, Bom, então, rapidamente, como que vai funcionar um navegador, navegar na internet sem o Tor? Você vai conectar no seu provedor de internet e o seu provedor de internet vai conectar no site que você está visitando. Então, imagina que você conectou na Claro ou na TIM, etc., que não importa, e esse provedor ele vai conectar no site que você está visitando. Quando você utiliza uma VPN, e uma VPN aqui é uma rede virtual privada, né? Ela originalmente ela não tem essa propriedade, não tem essa propriedade que a gente utiliza hoje, né? De um conteúdo está bloqueado no Brasil, tem um geobloqueio. Eu utilizo uma VPN para burlar esse bloqueio. Ou então, eu quero baixar um filme, eu quero baixar algum arquivo totalmente legal, utilizando uma VPN para burlar esse bloqueio local que poderia eventualmente existir nas operadoras brasileiras, né? Mas pensando na origem da VPN, ela é apenas um servidor que você vai conectar em outro país, e esse servidor ele vai conectar no site que você está querendo acessar ou o serviço que você quer acessar, né? É, é muito comum em períodos em certos países, em períodos de eleições e de turbulências, né, políticas, as pessoas recorrerem a VPNs porque o governo local bloqueou algum serviço, como bloqueou de mensageria instantânea, como o WhatsApp, Telegram, etc. E as pessoas precisam, então, usar aí uma VPN para desbloquear aquela aplicação. Então, como que ela funciona? Você conecta no seu provedor de internet, ao invés de você falar, estou conectando aqui no Telegram ou estou conectando aqui no WhatsApp, você fala, eu estou conectando, eu quero me conectar nesse provedor, nessa VPN, nesse servidor em outro país, e esse servidor ele vai conectar no site ou no serviço que você deseja. Dessa forma, você desbloqueia, né, o acesso àquele site. Bom, e conectando ao Tor. Muitas pessoas têm essa imagem, né, de usar a cebola e os três nós da rede Tor, né, os três hops da rede Tor. E sim, é assim que vai funcionar. Quando você conecta na rede Tor, o seu provedor de internet, ele apenas sabe uma informação, que você está utilizando o Tor, mas ele não sabe o que você está fazendo na rede Tor. Se você está usando para ver um vídeo no YouTube, se você está usando para se comunicar com outras pessoas, ele não vai ter essa informação sobre o que você está fazendo na rede Tor. E quando você conecta na rede Tor, o seu tráfego ele vai passar automaticamente por pelo menos três servidores da rede Tor. O primeiro servidor a gente chama de nó de entrada ou nó de guarda, o servidor do meio é o servidor do meio, e o último nó é o nó de saída, que vai conectar você ao site ou serviço que você deseja visitar. Qual que é a grande sacada, né? A grande sacada é que esses três servidores, eles são operados por entidades diferentes. Então, o servidor de entrada é operado por uma organização X, o servidor do meio é operado por um indivíduo B, e o servidor de saída é operado por exemplo, uma universidade, né? Então, dessa forma, com o circuito, esses três nós, eles formam um circuito que a gente chama de circuito na rede Tor, ele não vai saber quem é você e o que você está fazendo na rede Tor, porque cada um só tem um acesso a um pedaço da informação. Então, o nó de entrada, ele sabe que você está conectando desde o Brasil, mas ele não sabe o que você está fazendo na rede Tor. E o nó de saída, ele sabe que alguém na rede Tor entre 2 a 8 milhões de pessoas
usaram, está visitando aquele site, mas ele não sabe que é você do Brasil visitando aquele site, né? Então, dessa forma, é o que isso a rede Tor proporciona uma tecnologia que a gente chama de tecnologia de privacidade por design. Ou seja, por design, a gente tem privacidade. Não é uma privacidade igual da VPN, que é uma privacidade por promessa, né? O dono da VPN, ele sabe o que você está vendo e que você está fazendo, mas ele promete não contar para ninguém. Enquanto que no Tor, na rede Tor, não é uma promessa, e sim por design, você não vai ter acesso quem está visitando, usando a rede Tor e o que aquela pessoa está fazendo na rede Tor. É claro que existem ataques à rede Tor, ao protocolo do onion routing, né, do roteamento de cebola, que é um dos principais ataques ao roteamento de cebola é a correlação de tráfego. Então, vamos supor que a mesma entidade controla o nó de entrada, a mesma entidade controla o nó de saída, em uma escala massiva, ou seja, é, uma grande parte do tráfego da rede Tor, vamos supor, 25, 30, 40% do tráfego do Tor, passaria por esses nós, né? Aí você conseguiria fazer um ataque de correlação, de ver, essa pessoa entrou, essa pessoa saiu, né? Porém, esses ataques são muito mais teóricos do que algo que já foi, do que algo que acontece, né? Bom, então a rede Tor, ela funciona dessa forma. Você tem uma privacidade por design. A segunda coisa que é importante, por que que é uma cebola? Porque igual uma cebola que você tem camadas, né? A mesma coisa é a rede Tor. Você tem camadas de criptografia protegendo você. Então, em cada nó da rede Tor que passa o seu tráfego, tem uma camada de criptografia no seu tráfego de internet. Então, se alguém tenta obter o tráfego ali no nó de entrada, ou nó do meio, ou nó de saída, essa pessoa ela não vai conseguir a informação de quem é você e o que você está fazendo na rede Tor, porque vai ter camadas de criptografia no seu tráfego de internet. Bom, e rapidamente, por que três nós e não mais? Tem uma questão de usabilidade que é muito importante quando a gente fala de uma rede de anonimato. Como você pode imaginar, se você trabalha com cibersegurança ou administração de rede, quanto mais hops, quanto mais nós na rede Tor ou numa rede você adiciona, maior vai ser essa latência. Ou seja, quanto mais lento for o seu tráfego de internet, menos pessoas vão utilizar a rede Tor. Então, quanto mais pessoas utilizam o Redditor, melhor é a entropia de anonimato, né? E quanto mais lenta é a Redditor, menos pessoas vão utilizar a Redditor. Então, por que que a gente não adiciona, ao invés de 3 nós, por que a gente não coloca 10 nós na Redditor? Ou 30 nós, para ficar mais seguro? É porque aí você vai ter uma rede extremamente lenta, em que as pessoas não vão usar. Em decorrência disso, quem ficar e continuar usando vão ser poucas pessoas, e aí vai ser mais fácil de desanonimizar essas pessoas. Então tem uma questão de usabilidade, né, nessa rede, na rede Tor, que ela é muito importante, e por isso a gente escolheu 3 nós em vez de 4 nós, né? E por que 3 e não 2? Aí é um pouco mais complicado, tem toda uma discussão sobre ataques de correlação, o que tornaria muito mais fácil numa rede de apenas 2 hops, né, de 2 nós, como uma rede de anonimato. Bom, e qual que então é a diferença em sumário aqui de Tor e VPN? Primeiro que o Tor ele vai rotear automaticamente o seu tráfego por 3 servidores, né? E servidor, acho que todo mundo aqui está familiarizado com esse termo, mas é um computador conectado na internet que provê um serviço. E ele vai, toda vez que você conecta na rede Tor, o seu tráfego vai passar automaticamente por 3 servidores da rede Tor e aleatoriamente, né? E respeitando a seleção de circuito, em que vai selecionar entidades diferentes, não vai selecionar o mesmo grupo, a mesma pessoa, para rotear o seu tráfego de internet. O seu tráfego é criptografado múltiplas vezes, a gente tem uma privacidade por design, ou seja, a rede Tor e o projeto Tor não conseguem fornecer
a informação, quem é você e o que você está fazendo na rede Tor. Então, imaginar a gente recebe uma carta do governo da Índia pedindo informação sobre uma pessoa, um usuário. A gente escreve falando, olha, infelizmente a gente não tem a informação para te fornecer, porque a tecnologia que a gente desenvolveu, ela é privada por design, né? A gente não sabe quem é aquela pessoa e o que ela está fazendo na internet. Outro ponto, todos esses servidores, né, o que a gente chama dentro do projeto Tor de relay, porque ele apenas redireciona o tráfego para outro servidor da rede Tor, eles são operados inteiramente por voluntários. Na semana passada, quem utiliza o Reddit pode visitar o RTOR, né, o subreddit Tor. O pessoal da comunidade do Tor fez um bate-papo, um pergunta e resposta, um AMA, com os principais operadores da rede. Então, a gente tem aí operadores na Alemanha, na Holanda, na Suécia e outros países que operam muitos servidores robustos, assim, que passam muitos dados, né, todos os dias, e eles fizeram uma pergunta e resposta. Isso está bem interessante, eu recomendo vocês lerem, para quem quiser se aprofundar. Então, essa rede Tor, ela é descentralizada, diferente de uma VPN, em que você tem um projeto, um projeto comercial, ou seja, a VPN, ela controla os nós dessa rede. Então, se ela recebe uma ordem judicial, muito possivelmente ela vai atender essa ordem judicial, dependendo da onde que ela está hospedada, né, da onde que ela está juridicamente alocada. E é muito comum as pessoas acharem, ah, não, eu pago pela VPN, aqui eu pago cinco dólares, né? Bom, é importante pensar que ninguém vai preso porque você pagou $5, né? Entre a pessoa entre o dono da VPN e preso, ou ele ceder os dados que ele diz não ter, eu acho que é muito mais plausível ele ceder os dados do que ele decidir ir preso porque você pagou $5. Então, acho que é muito importante isso. Muitas vezes a gente cai no marketing, e é um marketing muito agressivo dessas empresas, das grandes empresas de VPN, né? Tem um colega do Citizen Lab que ele chama de... tem a Big Tech, tem a Big VPN, né? Que são empresas de marketing que elas vendem esse serviço de VPN para as pessoas. E muitas vezes elas vendem um serviço que não faz não faz o que elas dizem fazer. Por exemplo, a gente protege contra malware, protege contra vírus no seu computador. É complicado essa afirmação, né? Enfim, o Tor, a gente não tem esse marketing fantasioso, né? A gente tem um programa de educação de privacidade e sobre como funciona a rede Tor, e sempre pontuando quais são os limites dessa ferramenta, porque não existe bala de prata quando a gente fala de cibersegurança. Bom, a rede de voluntários do Tor, eu já comentei um pouquinho antes, a gente tem cerca de 8.000 servidores ao redor do mundo, e tem uma outra coisa, são 2.000, cerca de 2.000 pontes ou bridges da rede Tor, que são servidores que você utiliza para conectar na rede Tor quando a rede Tor está bloqueada por seu provedor de internet. Aqui no Brasil, muito raramente a gente tem problemas desse tipo, talvez em algumas instituições de ensino ou ambientes mais corporativos que tem um firewall que fala assim, bloqueia a dark web, e aí bloqueia a rede Tor, né? Bloqueia a conexão à rede Tor. Mas utilizando uma ponte, talvez você consiga burlar esse bloqueio. A gente tem uma comunidade de operadores, que é, são pessoas, de certa forma, muito gentil em compartilhar o conhecimento delas, mas, ao mesmo tempo, são pessoas extremamente técnicas. Então, se você fizer uma pergunta muito óbvia, as pessoas vão falar, leia o manual, né? Então,
a lista de e-mail ela é aberta, você pode consultar os arquivos, como você pode fazer novas perguntas para participar da rede e hospedar um servidor da rede Tor. A gente também tem um time dedicado à saúde da rede Tor. Então, a rede, como toda rede, você tem que ter parâmetros para monitorar, para falar, olha, a rede ela tá saudável ou não está saudável, né? Então a gente tem um time, o time de saúde da rede, do Tor, em que vai analisar e vai diagnosticar certos problemas na rede. Por exemplo, é muito comum, mais recentemente, desde 2022, de terem ataques de DDoS contra os nós da rede Tor, os servidores da rede Tor, né? Então, esse time ele está responsável em identificar nós maliciosos que poderiam estar interceptando conteúdo, as requisições nos nós de saída, como também nós maliciosos que uma mesma entidade se passando por várias entidades. Isso também já é observado dentro da rede Tor. E também coisas mais simples como código de conduta, né? Você não pode ter aí colocar o nome do seu servidor, algo que seja racista, por exemplo, ou mesmo nazista, né? A gente tem essa tolerância antinazista. É, Bom, sobre essas políticas está disponível aí no site da comunidade do Projeto Tor. E, bom, talvez a forma mais comum que você conheça ou já ouviu falar do Tor é o nosso navegador. O navegador Tor, ele é baseado no Firefox. A gente tem uma boa relação com a Mozilla. Quando tem algum zero day, o pessoal da Mozilla, da equipe de segurança da Mozilla, nos avisa, falando, olha, vocês têm que preparar um release, porque tem um zero day acontecendo aqui que a gente pegou. E aí a equipe do Tor, né? A gente tem um time de aplicação que ele vai manter o navegador Tor, vai fazer um release do navegador Tor. Bom, e por que a gente chama que o navegador Tor é um verdadeiro modo anônimo? Porque quando a gente usa o modo incógnito ou o modo outro modo privado do Safari ou do Firefox, eles nada mais estão fazendo eles estão apenas só estão ocultando o histórico de navegação no seu dispositivo. Mas o seu provedor de internet sabe o site que você está visitando, o administrador da rede sabe o site que você está visitando, se você está usando numa universidade ou se você está usando na sua empresa, né? O administrador vai ver, olha, a pessoa está usando o Safari, né, e visitou esse site aqui. Imagina que, por exemplo, muitas pessoas falam, a pessoa está usando para ver pornografia. Não, pensa aí que você está usando o site para entrar em contato com o sindicato ou mesmo com investigar alguma coisa que você acha que está errada na sua instituição, né? Isso pode chamar a atenção das pessoas. Então, por que o Tor é um modo verdadeiro anônimo? Tem um bloqueio de tracking entre sites. Então, cada site que você visita no navegador Tor é um circuito na rede Tor diferente. Então, se você entrou no site, vamos supor, no site do Internet Archive, na outra aba você entrou no Instagram. Para cada aba, parece que você é um usuário diferente. Você não é o mesmo usuário usando a internet. A gente tem também toda uma discussão sobre fingerprint, ou seja, o que o seu navegador fala sobre você na internet e como muitos sites utilizam essas propriedades do seu navegador para te monitorar. Mesmo você ocultando o seu IP através de uma VPN, ainda é possível monitorar uma mesma pessoa pela fingerprint do navegador que ela está utilizando. E quando você utiliza o navegador Tor, a gente vai tentar agrupar os usuários em três diferentes grupos. Um usuário que usa Linux, esse usuário Linux é também o pessoa que está usando FreeBSD e outros sistemas BSD também. Então, tudo agrupado. Então, não importa se você usa Ubuntu, Kali, etc. É o mesmo grupo de usuário.
Se você está usando Windows, não importa se você está usando Windows 10, 8, 12, etc., você é o mesmo grupo de usuário, e também o usuário, o outro grupo aqui é o usuário de Mac. E por fim, um outro grupo de usuário de Android. Então, a gente tenta deixar a mesma impressão digital para cada grupo de usuário. E por fim, o Tor ele não revela a sua localização, ou seja, da onde você está conectando para os sites que você está visitando. Então, o site ele vai imaginar que você está naquele IP do nó de saída da rede Tor, que você está usando o Tor, sei lá, na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E não que você é uma pessoa do Brasil, de uma cidade específica, que está visitando aquele site. Bom, então como que eu posso... para você utilizar o navegador Tor, você tem que baixar o navegador Tor aqui do site do Tor. Tome muito cuidado que no iOS, né, no iPhone, a gente não desenvolve um navegador Tor oficialmente. E aí a gente pode levar para as perguntas esse tópico. A gente recomenda um outro navegador chamado Onion Browser ou Warbot, que é uma outra aplicação desenvolvida pelo Guardian Project, mas tem uma infinidade de aplicativos falsos na Apple Store. E a Apple, ela exige que o Tor entre em recurso com como que esses outros navegadores estão infringindo o direito autoral, direito à nossa propriedade intelectual. E é um processo muito chato. Então, leva muito tempo para remover esses aplicativos. Então, você pode baixar do nosso site, o navegador Tor, ou através da Google Play, você baixa o navegador Tor para Android, ou no iOS, você baixa o Onion Browser ou o Warbot. São as únicas aplicações que a gente recomenda. As outras aplicações, possivelmente, vai conter coisas extras. Bom, como você pode contribuir com o projeto Tor? A gente tem um desafio junto com a EFF, que é uma das maiores organizações de direitos, ou talvez a mais antiga organização de direitos digitais do mundo. Se você está numa faculdade, numa universidade, numa instituição de ensino, você pode rodar um nó da rede Tor. Precisa ser um nó de saída? Não precisa ser um nó de saída. Você pode rodar uma ponte, você pode rodar um nó de meio, pode rodar um nó de entrada. Esses nós da rede Tor, eles geralmente não têm nenhum grande risco legal ou risco de operar aqui no Brasil. Então, se você quiser, você pode, na sua faculdade, e eu lembro, alguns anos atrás, eram hospedados em algumas universidades brasileiras, alguns nós da Rede Tor, é, e não vai ter nenhum problema, a não ser, que o único problema vai ser manter esse serviço online, né? E como qualquer serviço online, você tem que ter boas práticas de manter esse serviço, né? Bom, é um programa que já conta mais de 25 universidades que fazem parte dessa campanha, grandes universidades ao redor do mundo. Aqui na América Latina, acredito que a maior universidade que faz parte dessa campanha é a Universidade do México, a UNAM, e eu aguardo ansiosamente por universidades brasileiras hospedando um nó da Rede Tor. Se você tem interesse, a gente tem o site da campanha, toruniversity.eff.org. Você pode entrar lá e ver, tem documentação, tem templates para você solicitar para a sua universidade a hospedagem do nó da Rede Tor, né? E também uma lista de outras universidades que participaram dessa campanha. Tem uma outra coisa também, se você não está numa universidade, ou mesmo que você acha que a universidade ela vai ser um caminho mais longo, mais difícil, você pode rodar hoje, assim, nesse momento, enquanto que a gente está falando, você pode entrar no site snowflake.org, instalar uma extensão no seu navegador, e ela vai permitir que pessoas que estejam precisando conectar na rede Tor, mas o Tor está bloqueado no país dela, por exemplo, na Rússia, na China, nesse momento no Irã, e muitos outros países, você permite que essas pessoas se conectem no seu computador, na sua conexão, e elas vão conectar na rede Tor. Não se preocupem que você não vira um nó de saída da rede Tor.
Você vê apenas um nó de entrada na rede Tor, né? É, e aí você pode ver quantas pessoas vão estar conectando no seu proxy do Snowflake para a rede Tor. Esse daí é um projeto mais novo que a gente inaugurou é, há alguns anos atrás. É uma forma de pessoas que estão tentando conectar na rede Tor, mas o Tor está bloqueado, e você pode voluntariamente compartilhar a sua conexão de internet para as pessoas se conectarem na rede Tor. A gente tem algumas métricas, né? Eu peguei ontem essas métricas, então é, cerca de 35 mil pessoas usando compartilhando a rede Tor através da Snowflake na Alemanha. No Brasil, cerca de 5 mil, né? Então, você pode facilmente compartilhar e ser um voluntário na rede Tor. Tudo que você precisa fazer nesse momento é instalar uma extensão no seu navegador. Então, é muito fácil contribuir com a rede Tor. É, Gus, isso daí é o mesmo que um servidor da rede Tor? Não, um servidor da rede Tor vai necessitar algumas outras coisas. Precisamos ter um IP fixo, e outras coisinhas mais. Mas aí a gente pode aprofundar mais nas perguntas. Bom, então concluo aqui a minha parte e aí abro para as perguntas dos participantes. E aqui está o meu contato, se você precisar falar comigo, está aqui meu e-mail. Excelente, Olá, Luiz. Excelente, cara. Já ia te chamar aqui para as perguntas já. Foi num não, tempo certo. cronometrado. Muito bom. Cara, parabéns aí, obrigado, viu, pela excelente apresentação. Temos várias perguntas. Vou começar, tá bom? Tá bom. Legal. O Sérgio Magno Castor Pinheiro fez a seguinte pergunta: e se o pedido para a quebra de sigilo de algum usuário for solicitado pela Justiça? Mesmo assim, não teremos como saber sobre o usuário? Correto, Sérgio. Primeiro que a informação, quem opera a Redditor são vários voluntários ao redor do mundo. Então, quando a gente fala de pedido de justiça, muitas justiças de vários países diferentes, a gente não tem uma justiça universal, né, global. Então, muitas vezes o pedido de uma justiça de um país para outro já nem vai funcionar porque esses países talvez não cooperem juridicamente. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é que o mais importante, acredito, é que aquela informação, quem é você e o que você está fazendo na Redditor, ela não está disponível, mesmo para um operador de nó da Redditor. Então, se a justiça, vamos supor, da Alemanha, fala para um operador da rede Tor, olha, me informe quem é essa pessoa que visitou meu site. Ele vai falar, olha, eu posso até entregar os logs do meu servidor, mas essa informação, quem é aquela pessoa, quem era aquela pessoa na rede Tor que conectou no meu servidor, e eu não tenho como te fornecer porque ela não existe. Eu não sei quem foi. Tá? Então é isso que a gente fala de privacidade por design. Então a resposta é não, não tem como prover algo que a gente não tem, né? Bacana, bacana. Gus. Vamos para a segunda aqui. Igor José de Alcântara Soares. O Tor tem desvantagens em relação ao VPN? Por que não é tão difundido? Sim, tem algumas desvantagens, que é a velocidade, por conta do modelo do Tor, da arquitetura do Tor, que você conecta em 3 servidores, né? Para ver um filme, ver algum arquivo, baixar algum arquivo, ela vai ser mais lento do que uma VPN, né? Então, tem muitas pessoas o uso de uma VPN vai ser mais para um uso comercial. Tipo, eu quero ver um vídeo que está bloqueado aqui no Brasil. Eu vou usar uma VPN porque eu não vou precisar necessariamente de privacidade, né? Então, tem algumas comparando VPN e Tor, a velocidade, eu acredito que seja o maior ponto de desvantagem entre Tor e VPN, né? É, mas acho que esse daria para falar outras coisas também sobre o roteamento, que a VPN faz o roteamento do dispositivo inteiro e o navegador Tor apenas da navegação web, né? Embora a gente está desenvolvendo uma outra aplicação para
rotear todo o seu tráfego do dispositivo pela rede Tor, mas eu vou guardar essa surpresa para uma outra oportunidade, mas em agosto teremos uma surpresa. Legal, ótimo. Agora, eu tenho duas perguntas do Rafael, Rafael de Souza dos Santos, tá? A primeira, você recomenda usar o Tor num sistema operacional host ou em VM? Boa pergunta. Se você confia no seu host, o Tor, aí você pode usar uma VM, não tem problema nenhum. Se você está trabalhando aqui puxa, eu preciso de um anonimato e eu vou abrir arquivos e eu imagino que esses arquivos possam conter coisas maliciosas, a minha recomendação seria usar o Tails, né? Em que o Tails ele é um sistema operativo completo e que se você desliga a internet do Tails, toda a internet do Tails, desculpa, toda a internet do Tails passa pelo Tor, né, automaticamente. Mas se você desliga a internet do Tails, mesmo se que você abra um malware ou um arquivo contaminado, ele não vai conseguir conectar na internet e revelar o seu anonimato. Então depende muito do seu modelo de ameaça. É, eu pensando aqui, como são pessoas que trabalham com cibersegurança, talvez você esteja fazendo uma análise de anonimato, desculpa, uma análise de arquivo que você baixou de algum lugar e você quer proteger o seu sistema operacional contra uma possível um escape desse malware e que revelaria a sua identidade, o seu IP verdadeiro. Então, usando dentro de uma máquina virtual, pode garantir alguma proteção, mas eu acho que talvez a forma mais recomendada, mais segura, seja usando um Tails, né, que é um sistema operacional que vai estar realmente isolando o seu tráfego de internet, que possivelmente um malware poderia escapar ali, conectar e revelar a sua localização. Legal. O mesmo Rafa, o Rafael, fez uma pergunta aqui sobre uma atualização que tirou um recurso que falsificava o SEO do usuário. Ah, É, sim. como isso impacta na privacidade aí? Sim, essa foi uma discussão que o Sam Bent, que é uma pessoa, fez um vídeo sobre isso e tal, e na verdade tem uma comunicação errada. A gente não tirou o spoofing de sistema operacional. Como eu disse na apresentação, a gente reorganizou o spoofing, né? Ou seja, se você está usando um sistema operacional tipo Linux ou tipo BSD, Unix, você continua spoofando e ninguém vai saber que você está usando um Debian, um Fedora, um Ubuntu, etc. A mesma coisa para um Windows. Se você está usando o Windows X ou Windows 10 ou Windows 8, continua spoofando, falando que é um Windows, né? A mesma coisa para o Mac, que não fala qual versão do Mac que você está usando. Anteriormente, a gente estava tentando falar que todo mundo era um sistema operacional Windows. E isso tem problemas, tinha problemas de usabilidade bem graves, né? Se você tentasse editar um documento do Google Docs usando um Linux ou um Mac, o negócio não funcionava direito. Então a gente reorganizou, a gente não retirou, a gente reorganizou o spoofing no sistema operacional. E eu concordo que houve uma falha de comunicação do projeto Tor em não deixar isso explícito, né? Mas a gente não retirou uma funcionalidade, a gente reorganizou essa funcionalidade, né? Garantindo melhor usabilidade para as pessoas dos sistemas operacionais, garantindo que o site que você convencionalmente vai acessar ele não vai te bloquear achando que você é um bot porque você está spoofando o sistema operacional, né? Ele fala, não, isso daqui é um sistema operacional Linux e ele está falando que é Linux, então eu concordo, eu não vou bloquear. Agora, se eu falo que ele é se eu falo que eu sou Windows, mas pelo JavaScript eu consigo identificar que você não é um Linux, é um outro sistema operacional, é muito comum, muitos sites vão lá e falam, isso aqui possivelmente é um bot, eu vou bloquear. Então, essa modificação que a gente fez, ela foi uma melhoria para a usabilidade. Infelizmente, a gente comunicou mal e muitas pessoas entenderam. Uma pessoa entendeu de uma forma extremamente maliciosa aquilo que a gente fez. E isso está
Isso não é verdade, né? A gente não retirou uma funcionalidade, mas a gente reorganizou essa funcionalidade para melhorar a usabilidade dos usuários. Bacana. Temos mais aqui, tá, Gus? O Evandro Pinheiro de Oliveira. Utilizar o navegador Tor é sinônimo de usar a rede Tor? Sim, exatamente. Quando você conecta no navegador Tor, parece apenas um Firefox, mas na verdade, no background, você está conectando na rede Tor, e na rede Tor aí você tem essas propriedades que eu comentei de anti-censura, anti-vigilância, que você conecta e consegue ver sites que estão é, é, ou, por exemplo, proibido por geolocalização ou por uma restrição de um governo local, você consegue acessar esse site bloqueado, por exemplo. Uhum. Vambora, vambora. Tem mais, hein? Bombou sua apresentação. O Mauro Silva, cara, ele fez a seguinte pergunta: em termos de performance, qual é o mais eficiente? Pode ter ficado meio vago, não? Ah, não, eu imagino que deva ser sobre VPN e Tor. Em termos de performance, se você pensa em velocidade, a VPN ela vai ser mais rápida, Ah, né? tá bom. Agora, tem outras propriedades que você precisa ver no seu modelo de ameaça, né? Existe a possibilidade dessa VPN estar entregando dados para um governo? Ou se no seu modelo de ameaça isso não é um problema, né? Então você poderia usar uma VPN sem problemas nenhum. Não precisaria necessariamente usar o Tor, né? Acho que em termos de performance, sim, de velocidade, né? A VPN ela vai ser mais rápida do que o Tor, porque é apenas um hop, né? Apenas um nó que você conecta de um lado e do outro. Bacana. O Renato Silva, tem mais três, tá? Vamos lá. Renato Tá. Silva, qual é a diferença na maneira que a VPN usa para esconder o IP do usuário e a forma que o Tor faz? E qual é a melhor nesta questão? Ah, perfeito. A VPN, como eu falei, ela é um modelo de privacidade por promessa. A VPN, ela sabe quem é você, porque você está conectando na VPN da sua casa ao servidor da VPN, e a VPN fala, olha, eu prometo que eu não vou contar para ninguém qual que é o seu IP e o que que você está visitando na internet. Só que a gente tem vários, se você digita assim, VPN, FBI no Google, você vai encontrar várias histórias de VPNs que falaram, olha, a gente não tem dados nenhum. Tá bom, a gente tinha alguns dados. Tá bom, a gente entregou para a polícia. Tá bom, a gente não protege a sua privacidade. Então tem várias histórias de VPNs que, em momentos cruciais, elas entregaram os dados para o dono da VPN não ser preso, não ser detido. Enquanto que no Tor, esse dado, quem é você, o que você está fazendo na internet, por design, ele não existe, ele não está, ele não é uma promessa. É por design, eu não tenho informação quem é você, o que você está fazendo na internet. E é por isso que o Tor ele é tão usado é, é, no mundo da cibersegurança. Porque tem muitas coisas, muitas equipes de Blue Teams, ou mesmo Red Teams, que eles precisam ocultar a localização de forma que ninguém possa entregar quem é aquelas pessoas e o que elas estavam fazendo na internet, né? Então, boa parte da minha apresentação foi focando em direitos humanos, de pessoas que precisam usar a internet como uma forma de privacidade, mas no mundo da cibersegurança, a gente sabe que proteger uma organização ou mesmo fazer um ataque de penetração numa organização, o Tor vai ser a ferramenta necessária para isso, né? Para ocultar quem é aquela pessoa que está fazendo tanto a defesa quanto o ataque. Bacana. Falei que faltavam três, mas apareceu mais uma. Mas como a gente está em tempo, vamos lá, vamos tentar responder Ah, todas, tá? A Jéssica Pardinho. Quando eu dou acesso à minha internet para uma pessoa em outro país que está sofrendo alguma censura, eu corro algum risco de privacidade ou funcionaria como um compartilhamento, como se fosse um Wi-Fi? É como se fosse um torrent, vamos supor, né? Quando você baixa um torrent, a outra pessoa conecta na sua conexão e baixa apenas aquele arquivo. A mesma coisa aqui no caso do Snowflake, né? É uma tecnologia que ela vai permitir a pessoa apenas fazer uma coisa, conectar na rede Tor. Ela não vai conectar nos seus arquivos, ela não vai usar outras coisas do seu computador. A única coisa que você vai ter
que você teria que, por exemplo, se você estiver fazendo uma chamada no Zoom, como essa, se você estiver compartilhando sua internet, ela vai ficar mais lenta. Então, o que você pode fazer é desligar quando estiver usando em alguma conferência, alguma coisa, e ligar quando você não estiver usando o computador ou não estiver precisando de não puder ter delay, né? Por exemplo, numa videoconferência de reunião e tal. Mas fora isso, é extremamente seguro. É, uma coisa importante, pelo fato de você estar usando o IP da sua casa, a conexão da sua casa, o seu IP é dinâmico. Então, se você desligar e ligar seu roteador ou esperar alguns dias, o seu IP ele vai modificando, vai alterando também. Então, se algum site, a gente não tem nenhum registro disso, bloqueasse o seu IP porque você é uma voluntária da Redditor, você poderia alterar esse comportamento se desligasse o roteador e ligasse novamente, tá? Então, a gente não tem, mas se caso aconteça, seria essa forma de você resolver o seu problema. Show de bola. Vamos lá, rapidinho. Emanuel Alves Moreno. Existe a possibilidade da Redditor substituir futuramente a VPN? Ó, Ótima pergunta. O Tor ele é mais antigo que a VPN, né? Mas a VPN ela só se populariza mais do que o Tor, acho que principalmente pela questão da usabilidade, né? É, eu imagino que para o Tor substituir a popularidade da VPN, a gente tem que continuar nossos esforços de implementação de algoritmos de congestão de tráfego na rede Tor, né? E aí tem quem gosta de discutir algoritmos de congestão de tráfego de internet, a gente tem alguns blogs posts e algumas especificações de como a gente faz isso dentro da rede Tor, né? É, mas acho que sim, acho que a grande questão como a gente pode fazer a rede Tor mais rápida, e isso envolve implementações de algoritmos de congestão de tráfego, e isso poderia eventualmente substituir a VPN, porque, primeiro, a VPN é um serviço comercial, né? Então você tem que pagar, e muitas pessoas, não é que elas são pão duras, né? Mas há muitos países que as pessoas não podem pagar porque o serviço é bloqueado. Por exemplo, você não pode pagar por uma VPN na Rússia por uma VPN estrangeira, né? O seu banco na Rússia ele vai falar, não, você não pode pagar por isso, né? Isso daqui é um crime. Então, tem essa vantagem, o Tor você não paga, por isso ele poderia eventualmente substituir VPNs em alguns lugares do mundo, né? boa. Bom, encerramos o nosso tempo, Gus. Eu agradeço em nome do nosso time aqui, da organização, pela tua participação. Ainda ficaram perguntas, foram surgindo ao longo das suas respostas, mas a gente vai responder assim que for possível aí. Se você puder, Gus, só para finalizar, disponibilizar seu e-mail de novo para que as pessoas possam entrar em contato caso Tá. necessário. Por favor. Está aqui no final da apresentação, deixa eu, é gus@projetotor.org. Então tá fácil, né? gus@projetotor.org. Fechou. Isso. E É, aí, me uhum. inscrevam. Também tem o fórum do Tor, o fórum do Tor, ele tem é, o fórum.projetotor.org, e aí você pode ali ver e participar da nossa comunidade. A gente também tem um RC, ou o canal na Matrix, que também chama Tor, e você pode compartilhar ali e conversar com a gente, e estamos por aí. Fernando, muito obrigado e gostaria de agradecer muito pela Tempest por organizar esse evento. É muito importante ter eventos sobre cibersegurança aqui no Brasil e em português, né? Então, obrigado aí, Tempest, por organizar esse evento. E também deixar aí muito obrigado ao Carlos Cabral e a recomendação para ouvirem aí o Cyber Morning Call, né? Ele é o grande programa aí que eu ouço todas as manhãs. Então, Maravilha, obrigado, obrigadão. Gans. Pessoal, Até mais. seguimos o nosso intervalo aqui, tá bom? Obrigado a todos.